você tem um martelo, né? E você quer martelar um prego. Aí você levanta o seu martelo e bate com o martelo em cima desse prego. Para fazer mais força, você, né, ou você vem com... Você bate o martelo com o quê? Com mais força? O que é você quer bater? Quando você faz isso, o que vai acontecer com o martelo quando chega lá embaixo, perto do prego? Ele chega com mais velocidade, com menos velocidade? Se você está batendo com mais força, em geral, você ou levanta o martelo mais em cima, dá uma cacetada, né? Você quer bater devagarzinho, você bate só acima. Quando você quer bater lá em cima, você abre um arco para o bicho chegar aqui embaixo com mais velocidade. Por que chegando com mais velocidade ele enterra o prego mais rápido? São essas perguntas que vão construindo, de alguma forma, essa noção do trabalho feito por uma força. O exemplo, né? Eu quero, né, construir lá, quem já viu esses filmes, né, de coisas, você nas pirâmides, né, do Egito, aparece aqueles escravos carregando, né, e puxando aqueles blocos de não sei o quê. Em geral, os caras puxavam aquilo com um planozinho inclinado, aqui estão construindo lá né, a sua pirâmide, eles botavam um troço, você tinha que carregar um objeto para botar aqui em cima para os caras continuarem construindo. Se eu tenho uma única roldana, né, e eu estou querendo carregar, levantar esse peso, e eu puxo essa roldanazinha por aqui, eu tenho que fazer uma força maior do que quando eu tenho um sistema de duas roldanas, que você divide, mas em compensação eu tenho que puxar mais a corda, né, para eu levantar esse cara da mesma altura que eu quero. Se eu quiser, né, quantificar um pouco, né, essa questão da tarefa que você faz com uma força empurrando alguma coisa, tem duas coisas envolvidas nessa história. Uma é a força que eu estou fazendo, né? Quanto maior a força que eu faço, né, a princípio, maior é a tarefa que eu executo, né? Outra coisa é o deslocamento que essa força provoca num determinado objeto. Quer dizer, se eu peço a mesma força e desloco esse cara que está aqui, né, eu tenho uma tarefa feita. Se eu pego essa mesma força e trago isso cá para baixo, né, foi diferente o que eu fiz, né? Eu executei um trabalho maior ou menor, né? Então, tem duas grandezas que estão envolvidas nessa coisa. Uma delas é a força que você faz, né? E a força, vocês já viram, é um vetorzinho, ela tem modo de direção e sentido. Você tem a força que ela faz e você tem o deslocamento que essa força está fazendo, por exemplo, num determinado objeto, né? Então, vou chamar isso aqui de deslocamento, eu posso chamar até de D, né? É o meu deslocamento, ok? E quanto maior a força que eu faço, em princípio, maior será essa tarefa. Para uma mesma força, se eu executo ela, né, mantenho ela um tempo maior e ela provoca um deslocamento, né, maior é a tarefa que eu executo. Então, os físicos, engenheiros, etc., né, vieram com essa noção que é a de trabalho feito por uma força. Como a gente é colônia durante muito tempo, né, o símbolo, né, que nego usa é W para essa coisa que está aqui. W que vem do inglês work, né, que é trabalho. Eu vou colocar essa coisa doida que está aqui, que é uma expressão, simplesmente dizendo o seguinte, olha, o trabalho executado por uma força, ela é proporcional à força e ela é proporcional ao deslocamento. Ok? Então, se ela é proporcional aos dois, eu vou dizer que ela é o produto dos dois. Mas essa bolinha que está aqui, né, eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho, né, o que ela significa. Eu podia ter... Porque, como é que vocês aprenderam a somar vetores, né? Vetor para lá, vetor para cá, mas você soma a velocidade e tal, mas multiplicar vetores, ainda não, né? Então, isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Vou pegar uma situação bem simples. Suponhamos que eu tenho um bloco e eu vou aplicar uma força nesse bloco e esse bloco vai se deslocar
e o deslocamento sofrido por esse bloco, eu vou chamar de ΔS. É o meu D, né? É a minha distância que ele se deslocou, tá? Meu D, nesse caso que está aqui, é o meu ΔS. Para ser bem formal, o módulo de D é o ΔS, é quanto ele se deslocou, beleza? E nesse caso, o trabalho, como eu estou definindo o que é trabalho, é F, que é o módulo desse cara, vezes esse ΔS que está aqui. Então, é o produto da força pelo deslocamento. Quanto maior a força, se eu mantenho uma força e eu deixo ela atuar mais tempo, provoca um deslocamento maior, eu tenho um trabalho maior, né? Se eu mantenho o deslocamento, eu faço uma força maior, o trabalho executado por essa força é maior. E vamos ver o que isso traz para a gente. Se essa força é constante, e ela é a única, a resultante, né? Se essa força é constante e F é a resultante das forças que atuam nesse corpo, agora pausa. Se eu tenho um troço como esse, está na horizontal, né? E eu aplico uma força aqui, isso aqui, aplico uma força nessa história para cá, né? Quais são as forças que estão atuando no meu sistema, além dessa força F, nesse caso? Tem o peso desse cara aqui. Se eu for representar esse peso está para onde? Está para baixo. Quem é que faz essa força-peso? É o plano. Quem é que puxa esse cara para baixo? É a Terra mesmo, não? A Terra que executa essa força sobre ele. Mas esse troço não vai para baixo, né? Por que ele não vai para baixo? Porque ele tem uma outra coisa para cima, né? Então você tem o peso. E quem é que executa essa força nesse corpo para cima? O plano, o chão, né? Então o chão faz uma força nesse cara para cima. E se esse cara não está acelerado nem para cima nem para baixo, né, significa, se vocês acreditam na segunda lei de Newton, significa que esse cara tem que ser igual a esse cara que está aqui. Se não tinha uma resultante nessa direção, tinha aceleração nessa direção, esse cara ou ia para cima ou ia para baixo. Então, se ele não está indo para cima nem para baixo verticalmente, é porque essa força que está aqui, né, tem o mesmo módulo da outra. Uma está para cima, outra está para baixo. Uma quem faz é a Terra, a outra quem faz é o plano, beleza? Bom, agora tem mais. Quando eu empurro esse troço aqui em cima desse plano, né, tem a força que eu estou fazendo, e se esse plano, né, na vida real, quando eu faço isso, né, tem outra força atuando nesse cara, além da força que eu estou fazendo? Atrito. Quem é que faz a força de atrito? É o mesmo plano, né? Então, a força total que o plano faz, além de ser a força que vocês botaram com a normalzinha para cima, tem uma outra que resiste a esse coisa. Mas existe atrito entre essa mesa e esse chão, não é verdade? Nesse momento, essa cadeira está ali parada. Existe força de atrito sobre ela? Se ele está parado, a resultante das forças que atuam sobre ele tem que ser quanto? Zero. Se tem força de atrito, para onde que ela está atuando? A força de atrito, nesse caso, é nula. Ela começa a existir quando eu começo a empurrar essa cadeira que está aqui. Agora eu estou fazendo uma força. A cadeira está andando? Não. Eu estou fazendo uma força horizontal. A cadeira está andando? Não. A cadeira não está andando. Então tem que ter uma outra força contrapondo a essa que está aqui. Que força é essa que está contrapondo esse cara que está aqui? A força de atrito. E nesse caso a força de atrito vale μ vezes N? N é igual ao peso, né? μ é um coeficiente de atrito. Como que ela vai valer μ vezes N? Se eu faço uma forcinha pequenininha, ela vai μ vezes N. Se eu faço uma forcinha um pouquinho maior, ela vale μ vezes N igualzinho? E eu empurro mais e vale μ vezes N igualzinho, como tinha desde o primeiro, da forcinha pequena, não pode ser. A força de atrito, ela não é μ vezes N. Nesse caso, quanto é que vale a força de atrito? Isso não está parado, ela tem que ter o mesmo valor da força que eu estou fazendo. E eu empurro mais, ela continua parado, ela está valendo a mesma força que eu estou fazendo, até que esse bicho começa a andar.
ok? Então toma cuidado, porque isso é pegadinha, né? Isso é ótimo para questão de prova, né? E o cara escorrega legal, né?